nosso Paizinho querido, continuando na Tua presença, felizes por termos a certeza de que o Senhor se encontra em nosso meio, nas nossas vidas. Somos muito gratos a Ti por tudo, Senhor. E neste momento, ó Pai, nós queremos entregar todas as coisas que nos afligem neste momento. Queremos entregar toda a nossa vida em Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor Jesus nos purifique neste momento, para que a nossa mente e o nosso coração possa receber a Tua mensagem e que possamos pôr em prática a nossa vida, Pai, e possamos cada dia aumentar a nossa fé e termos mais comunhão em Ti, Pai. Senhor Jesus, aqui estão situações a qual eu não conheço, nome de pessoas que eu também não sei onde são nem o que estão fazendo, nós não sabemos. Mas eu te peço, Senhor, visite cada pessoa neste instante, em casas, em ruas, trabalhos, onde quer que elas estejam, que elas sejam alcançadas pelo poder do Teu Santo Espírito, Pai. Também te pedimos, Senhor Jesus, que visite ali no hospital de base. Não sabemos qual quarto, mas te pedimos que vá até lá. Não sabemos qual é o estado do irmão Messias, mas o Senhor sabe. Que seja com ele, ó Pai, abençoando. Seja com os médicos, ó Pai, que esteja cuidando da sua causa, Senhor. Senhor Jesus, não sabemos o que seríamos de nós sem a Tua presença em nossa vida. Muito obrigado por podermos recorrermos a Ti em todos os momentos de nossas vidas. Abençoe cada pessoa aqui presente, cada família representada, e que nós possamos sentir neste momento abraçados por Ti. Nos perdoe, ó Pai, e nos batize com o poder do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Inicialmente, a minha saudação a esta bela igreja, a igreja central de Vitória da Conquista, este marco histórico do Adventismo em Vitória da Conquista. Foi justamente aqui neste local, que surge a primeira igreja adventista após uma gigantesca série de conferências realizada pelos idos no início da década de 50, precisamente em 1953. Então é um marco histórico isso aqui. Quero dizer da minha alegria, da minha satisfação de estar aqui nesta manhã. Agora me sinto neste momento como um sacristão rebelde. Por quê? Quando eu era coroinha, nos idos do século passado, eu servia a um vigário que era até meio foento e era muito vaidoso, e tinha um sacristão que era meio rebelde. E um dia ele chamou o sacristão e eu estava presente, e ele disse: meu filho,
Onde existe vigário, sacristão não fala. Nunca esqueci desta advertência do reverendíssimo vigário de Limoeiro naquela época, naqueles idos. E eu me sinto justamente um sacristão rebelde, porque eu estou vendo ali o reverendo Francisco Seife. Ali está o vigário por muito tempo de nossa paróquia lá no Alto Marom. E neste momento, quando olho para ele, eu me lembro do vigário de Limoeiro, dos idos do século passado. É por isso, Francisco Seife, que eu inicio este momento com um sentimento de culpa. Por quê? Porque o reverendíssimo está me passando esse sentimento de culpa. O vigário aí sentado e o sacristão aqui falando. Meus irmãos, eu gostaria que abrissem a Bíblia no livro do Gênesis. Livro do Gênesis, capítulo 2, Gênesis capítulo 2, verso 17, versos 16 e 17. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Eu peço neste momento ao reverendo Francisco Seife que faça essa leitura. Ele pensa que vai ficar ali sentadinho e tal. O Senhor Deus lhe ordenou, deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eu gostaria que o pastor lesse, continuasse lendo, é o capítulo 3 e o verso 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Muito obrigado, meu pastor. Nós estamos aqui com o quê? Nós estamos aqui com a situação o quê? No dia que vocês comerem, qual foi a sentença divina? Certamente vocês vão fazer o quê? Vocês vão passar por uma experiência desconhecida de vocês, chamada de morte. Vocês vão morrer. E naquele fatídico diálogo com a serpente, que naquele momento estava exercendo um papel mediúnico, a serpente daquele diálogo, o que é que ela disse? Depois que Eva disse: não, de tudo a gente pode comer, agora da árvore da ciência do bem e do mal não, porque no dia em que comermos nós morreremos, assim disse o Senhor. Aí qual foi? A serpente disse o quê? Como foi que a serpente falou? Como foi que ela se pronunciou? Certamente, olha, certamente vocês vão morrer. Certamente não vão morrer. O que foi isso aí? Uma contrafação, não é? Uma contrafação. Deus afirmou uma verdade e naquele momento
Satanás incorporado na serpente, ele aqui, ele tenta negar a verdade de Deus. Meus irmãos, aí está justamente o cerne, aí está o cerne do grande conflito, o conflito dos séculos, o conflito entre o bem e o mal, o conflito entre Deus contra Satanás, Satanás contra Deus, a verdade contra a mentira contra a verdade. Eu gostaria de chamar neste momento estas duas posições filosóficas, eu gostaria de chamar de desconstrucionismo. É uma palavra meio grande, né? Desconstrucionismo. O que é desconstrucionismo? Desconstruir o que é? O que é, Josué? Reverendo Josué, o que é, Josué? Desconstruir. É derrubar. É eliminar aquilo que está o quê? Construído. E esta, meus irmãos, tem sido justamente a prática de Satanás. Desconstruir uma verdade, desconstruir um princípio, um conceito verdadeiro estabelecido por Deus. Eu estou usando esse termo, desconstrucionismo, porque esse termo, minha querida Sônia Eloá, esse termo, ele surgiu justamente com um cidadão da Itália chamado Antônio Gramsci, o autor da hegemonia cultural, e faz parte da hegemonia cultural a desconstrução. Como se dará essa desconstrução? Interessante, o materialismo, e quando eu falo em materialismo histórico, eu me lembro desta menina aqui, ó. Esta menina aqui é uma autoridade nesta área, não é? No início do materialismo histórico, aliás, o materialismo histórico, que foi a base do pensamento comunista de Karl Marx, forjou-se uma tomada de poder através de um processo revolucionário com derramamento de sangue. Só na China foram 60 milhões que morreram para que o comunismo fosse implantado na China. Tantos mil lá na Rússia e assim por diante. Então, o regime comunista ele foi implantado nos países que adotaram esse regime às custas de muito derramamento de sangue, da eliminação daqueles que contestavam o pensamento comunista. Acontece que já no século passado houve uma revisão disso aí. Gramsci, ele lança então esta teoria da hegemonia cultural. E como é que se dá essa hegemonia cultural? Não, a gente vai conquistar o poder sem derramamento de sangue. Como? Apenas na base da infiltração, infiltrando
Não precisa o católico deixar de ser católico, não precisa o protestante deixar de ser protestante, não precisa. Apenas vamos trabalhar o quê? Ideias. Trabalharemos ideias no plano cultural, na escola, na igreja, nas reuniões sociais, em todos os lugares onde haja povo, haverá justamente o quê? Elementos nossos envolvidos ali, fazendo o quê? Fazendo cabeça. Essa ideia ela foi brilhante e foi levada para um encontro chamado, um encontro que depois se transformou numa escola. Os filósofos daquela época, eles passaram a constituir essa escola, a escola de Frankfurt. E foi a partir da escola de Frankfurt que houve essa disseminação. E lá inclusive foi sistematizada uma concepção, a relativização. O que é a relativização? A relativização é a desconstrução dos valores, os valores tradicionais, principalmente os valores cristãos, a desconstrução da análise e interpretação da própria Bíblia, a desconstrutivismo foi justamente esta postura agora filosófica a partir da escola de Frankfurt. Nada é absoluto, não existe absoluto, tudo é o quê? Relativo. Ora, se não existe absoluto, vai haver uma negação de quê? Hein? Está negando quem? Deus. Não é? Deus é o ser absoluto do universo, criador absoluto do universo. Então não existe, nada é absoluto, tudo é relativo. Estes valores passados, eles precisam ser revistos. E aí, meus amigos, a coisa foi se propagando, e hoje se tem um mundo confuso do ponto de vista conceitual. Não é, meu amigo? Mundo confuso. O que é isso? Não sei. Hoje o homem, para o homem, não existe essa questão de sexo masculino e sexo feminino. Não existe isso, não. Isso é produto cultural. É um produto cultural. Há uma relativização disso. Aquele corpo que se mostra masculino pode muito bem estar comportando uma essência feminina. É o que dizem eles lá. E este corpo que comporta hoje uma figura aparentemente feminina pode estar comportando a essência o quê? Masculina. Abriu espaço para quê? Para a questão do gênero. Não é? Não é verdade isso hoje? E meus amigos, eu tive como secretário de Educação em Vitória da Conquista por 5 vezes. Consta na minha biografia isso. Foi uma honra para mim. E nesta última vez que eu estive, foi um período muito meteórico, eu me deparei com uma situação bem chocante. Da zona rural chega para mim um comunicado escrito, eu guardo esse comunicado, e os pais questionando
que os professores, alguns professores do sexo masculino, estavam indo para a sala de aula de vestido, de saia. Que tal? E aquilo me tirou o sono. Me tirou o sono aquilo ali. No outro dia, sabia quem era, na maioria foram meus alunos, tinham uma certa liberdade, então com muito jeito mandei chamá-los, e eles vieram. E ali começamos a conversar e tal. Só está chegando aqui uma situação meio desagradável e tal. E aí entrei no fulcro da questão. Eu disse: professor, eu não posso negar que eu sou. Amigo, não estou mandando você negar, não. Estou apenas ouvindo vocês, e a gente vai ter um encaminhamento para isso, para evitar uma situação coletiva e tal. E aí então tivemos a oportunidade de conversar, e graças a Deus, a partir daquela conversa, eles acolheram a nossa sugestão e não houve tantos problemas. Mas recentemente houve uma entrevista pela TV, e um determinado professor, ele estava de forma feminina trajado. Isto aí, minha gente, é evidência. Está embutido nisso aí o quê? Uma concepção, esta concepção de Frankfurt, desconstrutivismo. Nada é absoluto, tudo é relativo, tudo é permitido, e as coisas estão se agravando, e o mundo está uma confusão só. Eu gostaria que alguém lesse o que se encontra aqui em 1 Timóteo, em 2 Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 3. Pode começar a ler os 3 primeiros versículos, Reverendo Francisco Seifer. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis e inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando-lhe entretanto o poder. Foge desses. Muito obrigado, pastor. Nos últimos dias o quê? O que foi que o pastor leu? Nos últimos dias sobrevirão o quê? Tempos o quê? Difíceis. Estão vendo aí as dificuldades? São dificuldades geradas por quê? Pela desconstrução da verdade. Pela desconstrução da verdade. Dias difíceis. E o próprio Cristo, profeticamente, ele diz, lá em Lucas: assim como nos dias de
serão os dias que antecederão a vinda do Filho do Homem. Assim como nos dias de Sodoma e de Gomorra, serão dias que antecederão a vinda do Filho do Homem. Como estava naquela ocasião a sociedade antediluviana? Por que o mundo foi destruído naquela ocasião? A maldade atingiu um nível insuportável, não foi isso? Por que Sodoma e Gomorra? Estas cidades, elas foram destruídas. A maldade atingiu um nível insuportável. Maldades inéditas. Meus amigos, meus queridos irmãos da Igreja Central de Vitória da Conquista, dias difíceis. O mundo está numa confusão só, confusão política, confusão religiosa. O professor estava na Inglaterra e ele estava orando pelo grupo da professora. Por quê? Deu para a senhora perceber logo a dificuldade lá no mundo, no velho mundo, acomodado, né? Já não está mais acomodado. Tempos difíceis. O terrorismo colocando pânico, minando a segurança do mundo todo. Os conflitos armados, a economia enfraquecida. Nos últimos dias sobrevirão tempos o quê? Difíceis. E as dificuldades decorrentes do próprio comportamento do homem. Porque este homem, ele está cada vez mais se misturando com o pecado, a ponto de não se fazer mais distinção entre criatura e pecado, pecado e criatura. Mas você não explica isso, já era aqui, São as profecias escatológicas se cumprindo, se afirmando, dizendo que existe uma verdade absoluta. E Aristóteles, ele definiu verdade de uma forma assim maravilhosa. Aristóteles, ele disse lá na sua lógica formal, Aristóteles dele diz: verdade é a adequação do discurso com a realidade. Verdade é isso, é a adequação do discurso com a realidade. O discurso profético de outrora é verdade? É, porque está encontrando adequação com o momento histórico, profético que se está vivendo. É verdade. O que Cristo falou é verdade? É. Por quê? Porque encontra a cada momento adequação. É por isso que o salmista, ele diz: santifica-os na verdade. O que é? A tua palavra é o quê? A verdade. Meus amigos, a proposta de hegemonia cultural, ela vem penetrando até mesmo, minha querida Sônia Loar,
Eu sempre me refiro a Sônia como minha querida, porque Sônia é realmente uma figura querida. Olhando para Sônia, esse sorriso de Sônia é a definição do que é querido. Está aí, minha querida Sônia. Esse discurso da hegemonia cultural está penetrando na igreja. Na igreja adventista, infelizmente, falava eu com esta figura histórica, meu querido irmão Paulo Monteiro, e ele me falava: meu irmão, para a gente romper essa situação, tem que estar calcado em quê? Na palavra. É a palavra que vai fazer com que a gente vença esta guerra conceitual que está imposta dentro da igreja. Dentro da igreja. A gente no Facebook, a gente vê coisas, Terezinha, que a gente se arrepia. A gente se arrepia. Irmãos nossos defendendo conceitos que a gente fica a ponto de cair de costa. Conceitos que ferem totalmente os princípios, as verdades exaladas nas Escrituras Sagradas. Portanto, certo está o nosso irmão Paulo Monteiro. Temos que estar calçados em quê? Na Bíblia, nas profecias. Bíblia com uma mão, o olhar dos noticiários, comprovando que a palavra de Deus é a verdade, e é verdade absoluta, e Deus é o absoluto, e temos que anunciar esta verdade absoluta para o mundo faminto de verdade, para o mundo que está enganado. Nós temos esta verdade. A igreja adventista tem esta verdade, e ela tem essa verdade, e ela prega esta verdade com autoridade, porque não existe proprietário humano da igreja adventista. Esta igreja, ela pertence a Deus, e ela surge no bojo profético, cumprindo um papel para os últimos dias. Meus queridos irmãos, e agora eu transfiro a minha concepção afetiva de querida Sônia para os queridos irmãos. Meus queridos irmãos, quando estas coisas estiverem acontecendo, disse Cristo para os discípulos, qual deveria ser o comportamento? Levantai as vossas cabeças, olhem para cima, porque a redenção está próxima. Marcos Seifer dirigiu uma memorável semana de oração lá na nossa igreja, no Alto Marão. E a palavra de ordem era aquela: ouça os passos de um Deus que se aproxima. No cumprimento das profecias, ouvimos os passos silenciosos de um Deus que se aproxima deste mundo para buscar aqueles que abriram as portas de sua consciência, a sua vontade individual, para acolher a graça de Deus, o plano da salvação. Um Deus que se aproxima para colocar fim às mazelas humanas, para colocar fim à história de pecado deste mundo. Ouvimos os passos de um Deus que se aproxima.
finalizamos para não cairmos na desobediência maior, de ultrapassarmos os limites dos 30 minutos. Finalizo com aquela advertência profética: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Que o Senhor nos bendiga. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo acompanhem-nos hoje e sempre. Amém.